Hoje estamos com o Ricardo Mendes, cofundador e CEO do Grupo Tekever e atualmente lidera a área de estratégia, desenvolvimento de produtos e negócio da empresa. O Ricardo possui uma pós-graduação, mestrado e doutoramento em Engenharia de Software e Informática pelo Instituto Superior Técnico, com especialização em Inteligência Artificial e Sistemas de Informação. Foi reconhecido recentemente pelo Prémio Personalidade, do Prémio Nacional de Inovação 2025, tendo sido destacada a sua liderança visionária e o seu papel fundamental na transformação da Tekever em unicórnio e referência europeia de tecnologia de drones. Para quem eventualmente possa não saber, a Tekever foi fundada em 2001 e está a moldar o futuro da defesa e da segurança através da autonomia guiada por inteligência artificial, oferecendo capacidades que protegem vidas, infraestruturas e nações. Operando ao ritmo da inovação e à urgência da missão, transforma a experiência da linha da frente numa vantagem estratégica. A Tekever é um dos mais recentes unicórnios da Europa e está a combinar inteligência artificial e autonomias comprovadas em campo de batalha com uma visão ousada para transformar a defesa e a segurança. Apoiada por investidores globais de referência, a empresa está a escalar a inovação, a reforçar a segurança europeia e a moldar o futuro dos sistemas autónomos de dupla utilização com rapidez em grande escala. Especializada em sistemas autónomos baseados em inteligência artificial, principalmente veículos aéreos não tripulados, para aplicações de defesa, segurança e infraestrutura crítica com clientes governamentais e militares. Emprega atualmente mais de 1000 pessoas em vários países europeus e também já fora da Europa, e os seus drones já acumulam mais de 10.000 horas de voos. E por isso a Tekever é hoje reconhecida como uma das 40 principais empresas globais de drones de defesa, competindo com grandes players do setor. Bom dia, Ricardo. Olá, Ricardo. Obrigado, bem-vindo. Depois desta descrição muito sumária de um percurso de anos de esforço e de trabalho, agradecer naturalmente a tua disponibilidade para estares aqui connosco. Sendo o responsável por definir e executar a visão estratégica da Tekever, impulsionando a inovação e a expansão internacional da empresa e tendo a Tekever atingido recentemente o status de unicórnio, quais foram os principais fatores competitivos, decisivos para se afirmar no contexto internacional de defesa e quais são as prioridades estratégicas para continuar a escalar a Tekever ao longo dos próximos 2-3 anos? Bom, antes de mais, bom dia e muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui e poder falar durante uns minutos sobre a Tekever e com isso tentar explorar um pouco aquilo que a gente tem feito e comunicar isso. Bom, a Tekever teve um percurso já longo e que eu espero que esteja ainda no seu início. Acho que, portanto, há muitas coisas que eu poderia referir e é uma pergunta muito aberta, mas acho que há um conjunto de coisas que são bastante importantes. A primeira coisa é, nós somos uma empresa que parte da tecnologia. Portanto, nós desenvolvemos tecnologia desde níveis de maturidade muito baixos, em parceria, muitas vezes com universidades, com centros de investigação, com outras empresas, e trazemos para o mercado. E, portanto, um dos primeiros grandes aspectos que eu acho que é fundamental para nós é um conhecimento muito profundo das tecnologias todas com as quais trabalhamos. E aquilo que se chama uma grande integração vertical. E isso é chave para um conjunto de coisas. Uma dessas coisas é muito importante neste tema agora da autonomia aplicado à defesa, que é uma realidade já com muitos anos, mas que nos últimos 3 anos, a propósito da guerra da Ucrânia, ficou mais presente para todos, que é, de facto, as tecnologias que hoje são fundamentais na área da defesa, da segurança, e não só, um pouco por toda a nossa vida, dependem fundamentalmente da evolução da capacidade de computação, porque são tecnologias que têm a ver com software, com dados, com aprendizagem, por aí fora, com a inteligência artificial, de um modo geral. E isso faz com que os produtos que existem nessa área não sejam produtos estáticos e não sejam produtos que possam ser cristalizados no tempo. São quase mais processos do que produtos, no sentido em que têm que estar em constante evolução. E, portanto, o sermos verticalmente integrados é fundamental para conseguirmos dar à empresa e aos nossos clientes, principalmente, a agilidade necessária para que os produtos e as capacidades que eles permitem ter
estejam constantemente atualizados. Estejamos sempre um passo à frente daquilo que é o que o resto do mercado consegue fazer. Um terceiro aspecto, este é o segundo aspecto, agilidade. Um terceiro aspecto é o conseguirmos estar presentes no terreno e trazer essa informação para dentro de casa. Portanto, uma coisa que nós acreditamos muito é no pull a partir do terreno. Ou seja, não é inventarmos uma tecnologia fantástica e concebermos uns produtos espetaculares sem saber o que é que se passa no terreno. Nós temos que, sim, ter um ciclo de desenvolvimento de tecnologia, mas perceber as capacidades que são necessárias a partir do terreno. E, portanto, trabalhar de forma muito próxima com o cliente, envolver o cliente constantemente nos nossos ciclos de desenvolvimento, que são ágeis, são rápidos e que são profundamente, nos quais vamos à profundidade da tecnologia, é a chave para desenvolver tecnologia, desenvolver produtos, mas, sobretudo, desenvolver capacidades que são aquelas que os nossos clientes precisam, de facto. E, portanto, eu acho que o que nós temos estado a tentar fazer é, nos vários mercados, com os vários tipos de clientes com os quais trabalhamos, é criar uma organização, criar uma empresa. Trabalhamos muito sobre nós próprios, sobre a organização, para garantir que conseguimos continuar a fazer isto. Portanto, profundamente ao nível da tecnologia, profundamente ao nível organizacional e dos processos de desenvolvimento e dos processos de gestão e por aí fora, para crescer uma empresa, continuar a crescer uma empresa profundamente ágil, e uma grande proximidade com o cliente, porque é de facto o cliente que conhece melhor o seu problema. Nós só podemos ajudar. Portanto, isto é o que nós fazemos. Isto é a filosofia TechEver. É a base daquilo que nós fazemos. Sim. E isto tem depois um grande conjunto, podemos estar aqui umas horas a falar, claro, sobre os vários detalhes, como por exemplo, nós temos que, para conseguir ser ágeis, e a TechEver hoje já tem mais de 1.200 pessoas, portanto, para conseguirmos manter uma empresa extremamente ágil, porque senão seremos inúteis para os nossos clientes naquilo que fazemos, nós temos que ter uma organização capaz de dar um grande empowerment às pessoas. As pessoas têm que conseguir tomar decisões, às vezes gigantes. Quem está mais próximo do problema, quem está mais próximo do terreno, tem que ter a capacidade de tomar decisões e tem que estar profundamente alinhadas em torno da nossa missão e dos problemas dos clientes. Sim. Fazer isto com esta escala é algo extremamente difícil. Portanto, é um exemplo. Complicado. Sim, portanto, agilidade, tecnologia e proximidade ao terreno e às soluções. É nesse contexto que também a TechEver tem, com esta filosofia, tem aproveitado as enormes oportunidades no setor de defesa e segurança. Altamente competitivo, um mercado altamente competitivo, onde a TechEver se tem afirmado, até com concorrentes como a francesa Thales, como a italiana Leonardo ou a Airbus Defence and Space. Como é que é navegar com esta filosofia da agilidade, da tecnologia e da proximidade? Como é que é navegar neste contexto da economia da defesa e da segurança a nível da Europa? A TechEver não nasceu na área de segurança, não é? Na área de defesa. Nasceu na área de software. Começámos primeiro a trabalhar para o segmento empresarial e depois, quando nos lançámos neste mundo dos sistemas autónomos, em particular aéreos, e iremos aos outros segmentos, mas em particular neste, o primeiro grande modelo que lançámos e modelo de negócio, o primeiro grande setor que decidimos atingir é o setor da segurança. Foi o setor da segurança. Os meus clientes não eram clientes militares, eram clientes do setor de segurança. E aquilo que nós percebemos foi que, de facto, este tipo de tecnologias, que agora são tão presentes no setor da defesa e na altura eram muito menos, exigem de facto esta agilidade. Não é uma questão opcional. Claro. E, portanto, quando depois, mais tarde, nós entramos no setor da defesa muito motivados pelo conflito na Ucrânia, estávamos preparados para o fazer, mas pensávamos que iria ser alguns anos mais tarde. Acho que nos sentimos profundamente motivados para nos envolver, sobretudo pela causa em si, no conflito. E começámos a perceber que, de facto, aquilo que nós tínhamos criado
para o setor da defesa e aquelas crenças que nós tínhamos, que hoje são teorias perfeitamente comprovadas, em redor de, para desenvolver esta tecnologia e produtos competitivos, a empresa tem que ser ágil. Isto era mais ou menos o contrário daquilo que acontecia na área da defesa. Hoje é muito evidente que é isso que tem que acontecer na área da defesa. E, portanto, nós continuamos a desenvolver-nos como éramos e como somos, trabalhando cada vez mais porque a escala é cada vez maior. Portanto, hoje temos mais de 1.200 pessoas, há poucos anos tínhamos menos de 500 e, portanto, era mais fácil manter agilidade. Hoje é muito mais difícil, temos que trabalhar muito mais ativamente sobre nós próprios. E achamos que isso é uma tremenda vantagem face a concorrentes que têm uma dimensão muito maior e têm décadas de experiência na área da defesa, o que é muito bom porque nos dá uma experiência muito grande do ponto de vista de terreno e de processo e por aí fora, mas numa altura em que a área da defesa está em profunda mudança e há uma consciencialização muito clara de que as soluções das últimas décadas não funcionam e não são aquilo que é necessário no terreno, estas empresas têm uma dificuldade muito maior que nós. Têm menos agilidade, não é? Porque têm que desmontar aquilo que têm, e os processos que têm, e as estruturas altamente verticalizadas que têm, para tentar ser mais ágeis, porque é isso que esta tecnologia necessita, é isto que os clientes precisam. Sim. Ora, desse ponto de vista, nós temos uma desvantagem de não ter uma experiência tão grande de tantas décadas no terreno, na área da defesa, mas temos uma enorme vantagem de ser uma empresa que foi criada para este tipo de circunstância, para este tipo de contexto. E foi assim que nos desenvolvemos. Sim. E, portanto, vemos de forma muito positiva os próximos anos nesta área. Isso permite até que a ter uma agilidade diferente para competir neste mercado global da defesa e da economia da defesa e segurança. O mercado tem vindo em crescendo, a Europa acordou pelos maus motivos, decorrente da invasão da Rússia à Ucrânia, para o tema da defesa e de alguma forma, o subfinanciamento que este setor tinha. Em 2024, os Estados-membros da União Europeia já gastaram 326 mil milhões de gastos em defesa e segurança. Estima-se que este valor mais do que duplique na próxima década. Naturalmente que esta é uma oportunidade para um conjunto de agentes económicos, uns que já estão hoje no setor e outros que podem, através da reconversão industrial, aproveitar adequadamente as oportunidades, tendo capacidade para escalar. A Tekever já fez esse caminho, pela sua agilidade, pelo seu mérito, pela sua tecnologia e pela sua proximidade de terreno, e tornou-se esta referência europeia em drones, em sistemas autónomos de tecnologia e defesa, com fortes raízes em Portugal, e este é um fator distintivo e diria de orgulho até nacional. O nosso país precisa de mais Tekevers, precisa de mais bons exemplos como a Tekever para aproveitar estas oportunidades de investimento que vão acontecer globalmente no setor da defesa europeia. Como é que vê o papel de Portugal no crescimento da Tekever? Há ou não há talento disponível em Portugal para existirem mais bons exemplos como a Tekever? Como é que o país pode desenvolver aqui um ecossistema de cooperação entre o público e as políticas públicas governamentais, o sistema científico e os privados, aproveitando esta reconversão industrial, pensar em setores tradicionais de uso civil e de tecnologia civil e que possam fazer esta reconversão, criando aqui um ecossistema não individualizado, mas complementar entre agentes económicos para que possa haver mais criação de riqueza à volta do setor da economia e defesa. Bom, vários aspectos. Portanto, a Tekever nasceu em Portugal, mas sempre teve uma ambição profundamente internacional, não é? Atualmente somos líder europeu neste setor, queremos ser líder mundial e queremos continuar a crescer. Portanto, trabalhamos sempre para isso, não é? Portanto, as nossas raízes são de facto em Portugal. Hoje temos muitas centenas de pessoas fora de Portugal, muitos escritórios fora de Portugal e ao longo dos próximos anos vamos alargar muito mais essa presença. Temos mais de 20 nacionalidades connosco, temos colaboradores de muitos países e isso é uma profunda riqueza. E partilhamos muito os valores que fazem da Europa diferente, não é? Os valores da multiculturalidade, não é? e da inclusão. Acho que é profundamente importante. Tem enormes barreiras, já agora, porque na Europa não é um mercado, é um grande conjunto de mercados,
todos diferentes, todos com características diferentes, enquanto que, por exemplo, nos Estados Unidos é um país, são muitos estados, mas é um país. Na Europa isso não é assim, mas o valor que isso traz é enorme. Portanto, partimos de Portugal e acho que Portugal tem todas as condições do ponto de vista de talento e com isto o que eu quero dizer é nós temos um sistema de educação até, sobretudo no universitário, em áreas, e as áreas que eu conheço melhor são as áreas de engenharia, que de facto cria jovens muito, muito, muito bem preparados, tão bem preparados como em outro ponto qualquer no mundo. O que nós depois precisamos de conseguir fazer é ter o dinamismo e o ecossistema, de um modo geral. Eu sei que isto é uma palavra muito lata e quer dizer muita coisa, não quer dizer nada, mas ter a capacidade de depois capturar valor com base no talento que geramos. Ou seja, é muito comum os melhores alunos depois saírem. E, por exemplo, nesta área de aeroespacial, defesa, segurança, é muito normal os miúdos têm as melhores médias do país quando entraram no técnico ou na FEUP ou noutra universidade, saírem. E isso é uma perda tremenda para o país. Portanto, ser capaz de criar empresas que ficam e que captam esse talento e que captam valor acrescentado para o país é fundamental para depois conseguir criar uma bola de neve de investimento no país. Nós, não me recordo agora com precisão dos números, mas em 2024, penso que não tenho ainda os números de 25, mas em 2024 nós, para além de crescermos muito do ponto de vista de recursos humanos, nós temos a nossa base salarial em Portugal é 40 milhões de euros, mas do ponto de vista de compras são umas dezenas muito largas de milhões de euros que ficam no país. Sim, que dá o efeito multiplicador no sistema industrial português. Que nos permite trazer esse investimento para Portugal. Portanto, partir de uma base de talento em Portugal, acrescentar valor, deixar uma grande parte do valor cá. Já agora é isto que estamos a fazer noutros países também. É isto que estamos a fazer em Inglaterra, é isto que vamos fazer em França. Ora, falando na ligação entre empresas, academia, governo, eu acho que há mais uma perna aí. Acho que cada um tem o seu papel e acho que se todos fizermos bem o nosso papel, conseguimos montar um ciclo virtuoso muito, muito positivo. Acho que as universidades devem focar-se sobretudo nas áreas em que as empresas não conseguem cobrir, porque há um risco demasiado elevado do ponto de vista de desenvolvimento de tecnologia em maturidades mais baixas. É fundamental. Acho que empresas já com alguma dimensão têm a capacidade de trabalhar diretamente com as universidades e temos muitos casos destes, nós, felizmente, internamente, em que depois conseguimos trazer essa tecnologia para o mercado, mas sem trabalhar de forma muito próxima com as Forças Armadas e com as Forças de Segurança, e trabalhamos com todas elas, sem exceção, hoje em Portugal, noutros países também, mas em Portugal, não conseguimos trazer para o terreno e experimentar aquilo que estamos a desenvolver. Nós temos parcerias com o Exército, com a Marinha, com a Força Aérea, com a GNR, por exemplo, com as quais, através das quais, com essas parcerias, conseguimos experimentar no terreno e testar e desenvolver continuamente produtos e tecnologias que podem ser úteis no mundo inteiro. Sem as Forças Armadas, sem as Forças de Segurança, isso não se consegue fazer. Com o Governo, e isto é uma entidade muito lata, não é? Eu diria que aquilo que é fundamental neste setor é que o Governo consiga acompanhar aquilo que os outros governos fazem. A diplomacia económica é fundamental, a agilidade em tudo o que são autorizações, processos de exportação, etc., é fundamental. Nós temos uma tradição muito pequena nesta área e temos que conseguir melhorar. Ou seja, nós sendo pequenos, temos todas as vantagens para conseguir ser mais ágeis. E o Governo tem que fazer esse passo. E depois, obviamente, do ponto de vista de relação com as instituições europeias e com as instituições mundiais. Claro. Portanto, é um setor em que os Estados Unidos, por exemplo, a Inglaterra, a França,
os Estados têm um papel fundamental na relação com os Estados, nas relações government to government. Claro. Nós temos muito pouca tradição nisso, mas agora temos em Portugal players que podem ser exportadores e que são, no nosso caso nós exportamos muito mais do que 90% e portanto, o apoio do governo aí é fundamental. Portanto, eu diria que este é um setor que está em grande crescimento, mas as tecnologias nas quais estamos a trabalhar são tecnologias de duplo uso. Portanto, são tecnologias que, para além de servir o setor da defesa, os campeões que criarmos nesta área e que são muitas vezes empresas que vêm de outros setores, vão levar um grande desenvolvimento com impacto noutros setores, nomeadamente no civil, nas várias áreas, na área da energia, na área dos materiais, na área dos transportes, por aí fora. E, portanto, eu diria que é um grande foco de investimento que vai ter um retorno enorme no futuro. Sim. Aqui o contributo de alguém que conhece muito bem o setor da defesa, de um conjunto de situações relevantes tem que ser alteradas. A palavra agilidade eu retive aqui dentro do contexto que o Ricardo deu, da importância do sistema científico e da academia a estudar situações que estejam mais distantes da aplicabilidade, das grandes empresas com proximidade direta à academia, as forças de segurança e as forças militares serem ágeis no teste de um conjunto de soluções, o governo com as políticas públicas e com a interação entre outros Estados, e o fator diferenciador que Portugal pode ter de ser um país mais pequeno e, portanto, se for mais ágil, rapidamente a comunicar e identificar parceiros, pode ser bem sucedido num contexto de competição global. Não vale a pena também nos iludirmos sobre isso. E, portanto, isto é uma oportunidade que, se nós não aproveitarmos bem e se não formos rápidos, outros países, neste contexto global, aproveitarão e Portugal haverá de fazer as suas despesas de defesa adquirindo a outros países. Eu gostava só de dar aqui duas notas que eu acho que são interessantes e que não são tão óbvias assim. Nós vemos Portugal como um país que parte em desvantagem por não ter indústria nesta área. Na verdade, eu acho que Portugal tem uma enorme vantagem por duas razões diferentes. Uma é um país que tem uma tradição secular de diplomacia económica, não é? Ou seja, nós conseguimos trabalhar muito bem com a Inglaterra, com a França, com a Alemanha, com os Estados Unidos. O mesmo não acontece às vezes entre esses países, não é? E portanto nós por termos uma raiz portuguesa e não inglesa, ou francesa, ou alemã, ou nórdica, temos uma vantagem desse ponto de vista. Segundo no momento em que a indústria de aeroespacial, defesa e segurança está numa profunda transformação, o não ter uma indústria estabelecida tem uma grande desvantagem de acesso imediato ao mercado, mas tem uma grande vantagem de podermos criar empresas com a estrutura certa para o futuro, claro, que não é necessariamente a estrutura que vem do passado. E, portanto, eu acho que há aqui um fator de grande positividade. É um contexto positivo, favorável. Muito favorável, e é um setor no qual tenho a certeza que cada euro investido vai ter um fator multiplicador gigante na economia. Durante largos anos. Durante muitos anos. O Ricardo tocou aqui num ponto que é importante, e que é a questão da academia e do sistema científico. Até que é um bom caso de transformação do conhecimento académico em soluções tecnológicas de referência mundial. Naturalmente, o país tem dado um conjunto de passos, o investimento recorde em investigação e desenvolvimento, 4,9 mil milhões de euros em 24, 1,75% do PIB. Os pedidos de patentes têm estado em crescimento, 347 em 2024, um crescimento de 38% desde 2020. A exportação tecnológica tem estado a aumentar no setor da aeronáutica e defesa, com 2,1 mil milhões de faturação e uma taxa anual de exportação de 92%. Como é que avalia o contributo da Academia e do Sistema Científico Português para o setor tecnológico e da defesa, e de que forma é que parcerias com universidades e centros de investigação, como o projeto Caravela, recentemente, ou o exercício REPMOS, têm impulsionado a inovação e internacionalização da Tekever e do setor em geral? É a múltiplos níveis. Portanto, a nossa relação com a academia é profunda. Nós trabalhamos com praticamente todas as grandes universidades do país, a vários níveis, em projetos de investigação, na criação de condições e de melhores para os alunos. Nós patrocinámos agora muito recentemente a criação de
a melhoria de todo o laboratório de aeroespacial do técnico. Espero que possamos fazer o mesmo por outras universidades. Portanto, temos uma relação umbilical a várias universidades. Até porque grande parte do talento que recrutam em Portugal Claro, vem dessas universidades. vem das universidades. Nós temos a sorte de atrair os melhores alunos dos melhores cursos do país, não é? Sobretudo nas áreas de engenharia, aeroespacial, informática, eletrónica, mecânica, materiais e tantas outras por aí fora. E porque, de facto, é uma empresa na qual se consegue fazer aquilo que, quando eu fui para a engenharia, eu queria, que era ver resultados. Na TechEver vêem-se resultados muito depressa em áreas profundamente interessantes, que parecem às vezes ficção científica. E é profundamente interessante para um miúdo que gosta de tecnologia e que gosta de fazer coisas. Acho que as universidades têm que ser... têm que estar bem focadas naquilo que podem fazer de forma única e não ser forçadas a procurar financiamento para fazer coisas que não estão bem apetrechadas para fazer. Nós vemos, às vezes, quase com dor, e é profundamente difícil para nós ver universidades com pessoas brilhantes a ter que ir fazer coisas quase ao nível comercial para ir buscar financiamento. Claro. Que não deveriam ter que fazer. Devem focar. Obviamente que deve haver uma relação, uma visão e um caminho para como é que se consegue vir a produtizar algo ou como é que uma determinada tecnologia pode vir a ter impacto no mercado, e deve haver proximidade com as empresas para perceber quais é que podem ser os caminhos de exploração futura de uma determinada tecnologia. Mas as universidades estão desenhadas, e nomeadamente ao nível da investigação, que acontece muito dentro das universidades, estão desenhadas para trabalhar de forma única tecnologias ainda em estado de maturidade muito mais baixo, TRLs mais baixos. E se focarem aí, podem fazer uma coisa única. Isso tem que ser o seu papel. Tem que ser o seu papel. O que acontece muitas vezes, até com os mecanismos de financiamento existentes, é que forçamos as universidades a quase ter um papel comercial. Que depois não estão minimamente capacitadas para fazer, não têm a flexibilidade. Têm as pessoas, têm o know-how, não é isso, mas não têm a flexibilidade, a estrutura, o modelo organizacional para o fazer. É quase difícil ver a dificuldade em que alguns grupos de investigação vivem para conseguir obter financiamento para coisas fantásticas que fazem. As tais políticas públicas têm que ser Exatamente. alteradas. E, portanto, daí também o papel dos centros de investigação e, a meu ver, o papel das empresas. Nós investimos uma muito larga percentagem do nosso turnover em investigação e desenvolvimento, porque é disso que vivemos. E, portanto, eu acho que as universidades têm um papel absolutamente fundamental, sobretudo se for bem orientado para aquilo que podem fazer melhor do que outras instituições. Ricardo, estamos a terminar. Eu diria que a TechEver é um exemplo inspirador para o país, inspirador para os jovens, inspirador para os empresários e de orgulho também para as políticas públicas. E por isso, lanço-te um desafio: que mensagem é que queres deixar aos jovens talentos portugueses, aos empreendedores e aos empresários para, aproveitando o exemplo inspiracional da TechEver, se conseguirem afirmar neste contexto de oportunidades de economia, defesa e segurança na Europa? É um belo desafio. Bom, eu diria que há algumas mensagens que é importante passar. A primeira de todas é que é possível. Ou seja, eu acho que... E muito obrigado pelas palavras. É de facto um motivo de orgulho para nós podermos ser exemplo para alguém, não é? E eu acho que é muito positivo podermos mostrar que é possível. É possível, a partir de Portugal, numa área na qual Portugal não tem uma tradição grande, podermos criar um campeão europeu para já. Espero que venha a ser um campeão mundial e trabalharemos para isso. E, portanto, é possível. É a primeira mensagem. Okay? E acho que há outras empresas a fazer coisas fantásticas nestas áreas. Segundo, isto não é uma corrida de 100 metros. Até pode ser em velocidade de 100 metros, mas é uma maratona. Ou seja, entrar neste mercado é difícil, demora tempo, é preciso ter uma visão de longo prazo e não é um tema de modas.
Ou seja, é um mercado em que falhar significa perda de vidas humanas. E, portanto, é muito diferente de fazermos uma app para outra coisa qualquer que seja só... que tenha menos impacto social. E a competição é à escala global. A competição é completamente à escala global. O preço não é o tema principal, é a capacidade tecnológica, e a capacidade tecnológica está em constante evolução. E, portanto, este é o segundo ponto, que é, portanto, primeiro, é possível. Segundo, é algo em que tem que se pensar a muito longo prazo. Terceiro, é algo em que tem que se pensar completamente a nível internacional, e não é pelo facto de haver um grande mercado em grande crescimento que vai haver muitas oportunidades. Vai haver muitas oportunidades para as empresas que estiverem nos nichos certos, a fazer as coisas certas da maneira certa, a pensar em longo prazo. Portanto, não é fácil, mas é possível, e há de facto uma grande oportunidade se fizermos as coisas da maneira certa. Portanto, a minha sugestão para jovens e empreendedores que queiram, sejam eles jovens ou não, há muitos empreendedores que não são jovens, Claro. Que queiram entrar neste mercado, é estudar profundamente o mercado, perceber bem onde é que está a vantagem competitiva, não é? Qual é que é o added value de facto, fazer mais um drone FPV super barato, não sei o quê. Para quê? Para quê? Não é? Neste momento dá-se um pontapé numa pedra e há 500 empresas. Vamos competir em preço, em escala, num país em que não deveríamos estar a competir em preço e não temos escala. Portanto, pensar muito bem onde é que conseguimos gerar valor acrescentado a nível mundial e depois apostar, porque é possível. Muito obrigado, Ricardo, pela tua disponibilidade. Foi um gosto receber-te em mais um podcast da PwC, Minds Over Matters. Muito obrigado. Muito obrigado, eu. Prazer. Obrigado.